tem todo um mercado relacionado à veterinária emergindo no Brasil. Sim, um mercado com um potencial enorme de crescimento. E um dos pontos de carência dele é justamente a falta de profissional. Então, veterinário, fique esperto aí. Esse mercado que eu estou falando é o mercado da piscicultura. Não só da piscicultura, mas a aquicultura de maneira geral. É um mercado que está desde os anos 90 crescendo aí. Mas ele ainda está bem no início, se a gente prestar atenção no potencial dele. E mesmo estando nesse início, ele já está movimentando aí US$ 1 bilhão por ano. Então, se você nunca pensou em piscicultura como veterinário, como investidor, como empresário, talvez seja a hora de você dar uma olhadinha. Em suma, vou resumir para vocês. Você que é veterinário ou de área afim, fique esperto. Pode ter uma grande oportunidade aí do seu lado e você está deixando passar batido. Vacilão. Fala, moçada, tudo bem com vocês? Hoje o âncora é diferente, hoje vai ser eu, João Paulo, fazendo a ancoragem aqui. Hoje, aproveitando a Semana Santa e que semana retrasada foi o Dia da Água, vamos falar hoje sobre o anuário da Peixe BR que saiu. E para falar sobre isso, a gente tá aqui com o Vinícius, que é o cara que manja dos peixes, nosso veterinário de aquário. E infelizmente o João e o Felipe não puderam comparecer dessa vez. Estavam ocupados, pessoas ocupadas. Nós que é desocupado, nós veio aqui falar um pouco pra vocês. É isso aí, galera. Oi pra vocês. Estamos gravando em dia de serviço. Mandar um abraço pros meninos. Não. Quem trabalha sexta-feira à tarde ou é liso ou é desorganizado. Estamos fazendo nosso hobby aqui. Então, pessoal, o tema hoje é uma área que eu trabalho nela, né? Eu faço mestrado nela, tenho um pouco de conhecimento e tenho a oportunidade de ter contato com informação técnica. A intenção hoje é falar sobre o anuário. Pouco conhecimento, mano. Você é consultor dessa bagaça, mano. Você manda bem. Mas o copo tem que estar vazio para poder encher mais, Isso né? aí, humildade. Então, assim, a gente trouxe o anuário da Peixe BR aqui. A gente não vai falar ele muito técnico, falando só de número, para não ficar chato. Mas a gente vai fazer um bate-papo legal aqui, explicando o cenário da piscicultura no Brasil. Além dele, eu também fiz questão de pegar um artigo que foi publicado esse ano na Aquaculture Reports. É um artigo brasileiro, que ele fala exatamente... Foi pegado aonde, só pra saber? Aquaculture Reports. Carai. Ele fala da aquicultura no Brasil. Ele conta um pouquinho do cenário do passado, do presente e do futuro. Diferente da Peixe BR, que trata mais de peixe de água doce, esse anuário ele fala de tudo. Hoje o foco é a gente falar de peixe de água doce, que é o mais importante aqui por conta do anuário, mas dá para dar uma noçãozinha geral também, falar um pouco sobre o cenário do Brasil em relação a peixe de cultivo e outros seres cultivados na água. Já fica adiantado aí, galera, que vale a pena escutar, porque o cenário é bem promissor em qualquer uma das áreas. E é isso aí mesmo, Vinícius. Eu tava lendo esse artigo para poder acompanhar, né? Para poder estar aqui trocando essa ideia com você. E o que você poderia falar assim pra gente? Qual é o cenário atual do Brasil na piscicultura? Maravilhosa, né, João Paulo? Não, mas é sério, cara. Ó, o Brasil, né, assim, a piscicultura não é diferente do restante do agro, que foi a cadeia que cresceu durante a pandemia, né? Foi quem... Vamos pôr aí, sustentou bastante o nosso PIB. Como sempre, parabéns para todo mundo do agro, porque a gente, mais uma vez, brilhou. Na piscicultura, a gente cresceu ano passado, mesmo com pandemia e tudo mais. A gente teve um aumento de quase 6% da produção de peixe de cultivo. A gente produziu 802.930 toneladas de peixe de cultivo. 2 Péricles inteiros. Periclão. E aí, cara... Tipo assim, 2014 a gente produzia 580 mil toneladas. A gente... Um terço aí aumentou de produção. É muito se a gente pensar em tão pouco tempo. Isso é o que eu acho mais legal. A gente não pensar só nesses 6% de aumento, mas a gente dá uma olhada que esse aumento ele vem acontecendo todo ano. Em uma situação complicada. Foi um ano complicado para todo mundo o ano passado, né, cara? Ah, sim, né? Era até pra, se for pensar, a gente aceitava ter estagnado achando bom, e a gente tá comemorando que aumentou. Então, pô, sem dúvida. Essa eu acho que a informação mais importante é que todo mundo quer saber, né? Tá crescendo? Pô, se tá crescendo é porque tá tendo demanda, todo mundo tá comprando o que tá sendo vendido e te falo mais, o mercado tá pedindo mais. A gente produz essas 802 mil toneladas aí e, igual o estudo que eu falei que eu trouxe junto, lá mostra que se a gente aumentar em 50% nossa produção, a gente
fizer mais 400 mil quilos, o mercado interno absorve. Não estou nem falando de exportação. Mercado interno. Isso é bacana, cara. Isso é muito bacana por causa que, além de ter uma demanda interna ainda que não foi atendida, nossas exportações também subiram. E a gente exportou para mercados exigentes. Estados Unidos, nossa exportação para os Estados Unidos aumentou. Principalmente, o principal mercado nosso foi os Estados Unidos. Mas aumentou, mas ainda continua sendo muito pequena, né? A exportação brasileira. Vou dar uma explicação para a galera. A gente aumentou nossa exportação ano passado em 8%. Só que pra gente ainda foi pouco, porque a gente exportou 6 mil toneladas e mais um pouquinho. Dentro dos Estados Unidos, que foi o nosso comprador, a gente ficou em 8º lugar de pessoa que vende tilápia pra ele, né? Que vende peixe pra ele. A gente ocupa 0,8% das importações dele. Então a gente tem muita coisa para atingir ali ainda. E o legal, cara, é que isso aí prova que a gente tá se qualificando. Que, tipo, questão de fiscalização de CIF, os Estados Unidos é um mercado muito exigente para proteína animal, todo mundo sabe disso. E a gente tá entrando e aumentando a nossa produção. A gente teve um aumento de 19% de exportação para os Estados Unidos. Então, entrando no mercado exigente, isso aí abre portas para outros mercados também, cara. Sim, melhorar a tecnologia. E assim, escola no Brasil de exportação não falta de alimento, né? Você sabe melhor que eu acho. A gente é referência aqui na parte de proteína animal. A gente ainda não é na parte de piscicultura, mesmo tendo o país tem água pra caramba. Então, assim, eu vejo uma tendência dos grandes frigoríficos de ave, de suíno, de bovino, de irem entrando na piscicultura também, com o know-how que eles têm de CIF e tudo mais. Provavelmente, nos próximos anos aí, a gente vai ver esse movimento de aumento de exportação, de credenciamento de frigorífico, até porque o dólar no preço que tá, a intenção é exportar, né? Já que vai ter que pagar caro em insumo, que exporte e ganha em dólar. Os insumos, milho, soja, a parte mais cara da cadeia produtiva, antibiótico, tudo, cara. É cotada em dólar. E para corroborar tudo isso que a gente acabou de dizer, a gente conseguiu a palavrinha do professor Wagner Cotrone, professor de aquicultura na faculdade Unesp, que já atua na área há mais de 40 anos. Então vamos ouvir o que ele tem para falar e daqui a pouco a gente volta para dar prosseguimento a esse bate-papo. Olá, Vinícius e demais colegas do podcast. É um prazer estar aqui com vocês para falar algumas palavras sobre essa área nova, mais vibrante, pujante e que hoje é uma realidade, que é a aquicultura no Brasil. Hoje nós temos uma indústria de $1 bilhão. Então vejam que a produção de pescado por aquicultura no Brasil atinge $1 bilhão. Isso é muito pouco se a gente comparar com a indústria do suíno, a indústria do frango e a indústria do bovino, mas é muito quando a gente compara com a produção aquícola em outros lugares. E passa a ser muito interessante quando a gente vê que a produção das outras formas de proteína de origem animal, com animais terrestres, vem apresentando um crescimento muito menor do que a aquicultura. A aquicultura cresce mais ou menos 5% ao ano no mundo todo, né? E no Brasil a taxa é até maior. E essa é uma indústria diferente, porque ela é bastante diversificada. Então, ela não pode ser colocada no mesmo lugar comum da produção dos animais terrestres. As características são bem diferentes e as características do consumidor também. Ela é uma indústria que cresce, pujante no mundo inteiro, envolvendo cerca de 600 espécies. Então, vocês veem a diferença, né? Enquanto que nos animais domésticos a gente tem poucas espécies, menos de 10. No caso dos produtos da aquicultura, existe uma diversificação enorme. E isso é inerente à área. Então, eu nesses 40 anos trabalhando na aquicultura, descobri que essa ideia de tentar concentrar a produção numa única espécie não funcionou em lugar nenhum do mundo. Os grandes players que estão na Ásia, todos têm uma indústria bastante diversificada. E cada tipo de cultivo tem uma importância local muito grande, tanto para trazer desenvolvimento econômico, como para trazer desenvolvimento social. Então vejam que a situação é bem diferente. A carne do boi, por exemplo, você separa em vários tipos diferentes de carnes,
né? A carne do peixe não, você tem 2 ou 3 cortes, né? E outros organismos também. Então a gente precisa de uma diversificação de produto. Isso é uma característica que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender quando comparado com outras cadeias produtivas. Mas se esse modelo não fosse bom, essa indústria não estaria crescendo a passos largos enquanto as outras estão estagnadas no mundo todo. Além disso, a produtividade é muito mais alta, porque os organismos aquáticos eles não gastam energia com a conservação da temperatura do corpo, a transformação de amônia em ureia para excreção, a constituição de estruturas rígidas de sustentação. Então, tudo isso é colocado na biomassa que pode ser consumido pelo ser humano, né? Ou uma grande parte dessa energia que seria gasto nesses processos nos animais terrestres seriam colocados na biomassa, transferidos para a biomassa. Então, por exemplo, enquanto a gente tem uma produção de bovino, vamos dar um exemplo, né? Varia aí perto de 1 tonelada por hectare ano, né? A produção de pescado facilmente passa de 10 toneladas por hectare ano. E pode chegar a 50 toneladas por hectare ano. E se a gente pensar em cultivos super intensivos, extremamente tecnificados, que não é o caso, na minha visão, do que interessa para o Brasil, mas a gente pode chegar a 300 toneladas por hectare ano. Então, nós temos no Brasil uma indústria que ela está estruturada num modelo muito semelhante ao dos grandes players internacionais, ou seja, ela tem alguns grandes produtores, a maioria pequenos produtores, ela é muito diversificada, quer dizer, tem muitas espécies envolvidas e essas espécies ocupam espaços diferentes num mercado que também é diversificado e é uma área que nós já temos uma massa crítica bem significativa, mas tem um potencial enorme de crescer e de absorver muita mão de obra. Então, principalmente os jovens que se interessarem, pensem bem nessa possibilidade de atuarem na área da aquicultura. A aquicultura não envolve só animais, não. Nós temos também a produção de algas, e a produção de algas corresponde a 25% de toda a produção mundial de organismos por aquicultura. E também, só uma última informação, a produção de organismos aquáticos por aquicultura consumidos no mercado internacional já ultrapassou a produção pela pesca. Então, enquanto a pesca vem estagnada, a aquicultura continua crescendo. Quer dizer que vale a pena dar uma olhadinha nesse setor, nessa área. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Eu gostaria de agradecer ao professor Wagner por ter arrumado um minutinho do seu tempo para poder estar falando essas breves palavras aí pra gente. É muito bacana escutar isso daí de um profissional que já está há tanto tempo no mercado de aquicultura, né? Já deve ter passado por muitas coisas e ver como uma grande oportunidade aí para o pessoal que está iniciando na carreira como veterinário, que é um mercado agora que está em plena expansão. Então, muito obrigado, professor Wagner, e conte com nós sempre que precisar. E que peixe que a gente produz aqui no Brasil? Qual é o principal? Qual é o carro-chefe? Bom, o anuário da Peixe BR ele divide em 3 segmentos, que é tilápia, peixe nativo e peixe exótico. A tilápia ela não entra junto com os peixes exóticos. Como que é um peixe exótico, filho? É meio gótico, franjinha na testa? Tem muito tipo de peixe exótico. Você seria, eu acho que um peixe exótico, você tá aí zoando. Não, o meu seria estranho, né, velho? Seria um peixe estranho, nem exótico. É verdade, mas exótico é eufemismo. Fala aí. Então, aí a tilápia é uma produção independente, é colocado como uma única produção porque ela dominou esse ano 60,6% da produção. Então é o peixe que mais produz, ela não é uma espécie brasileira, mas ela é o peixe que mais produz, talvez o mais adaptado até aqui. No Brasil, assim, a gente ficou em 4º lugar como maior produtor. Não é diferente das outras vezes.
O Brasil tá aí em quarto lugar há um bom tempo. Eu acho difícil cair, porque a gente tá em crescimento, né? Mas aí a gente ainda tá longe do Egito, que é o terceiro, e muito distante de China e Indonésia, que são os principais. É assim, mas além da tilápia, o que mais nós produz aqui na nossa terra? Onde planta, tudo dá. O segundo, né? A segunda maior produção, ela vem em conjunto, seria a produção de peixes nativos, né? Os nossos peixes sendo produzidos em cultivo. Então, desses aí, o que domina é o tambaqui, o pacu e seus híbridos, são os peixes redondos que a gente fala. E a gente tem produções menores de caixara, que seria o catfish brasileiro, a linha de catfish brasileiro, os bagrim. Ah, tá. Não, eu falei, é catfish pintado, é peixe de couro. É porque eu li lá os peixes de couro. É porque eu li lá no artigo catfish, Brazilian catfish, fiquei com esse trem na cabeça. Mas é os bagrim. Caixara, que é uma delícia. Pintado. Não, é bom demais. Uma posta assim, ó, faz um pirãozinho. E aí a gente tem muita produção, sabe? Tem o quê? Pirarucu, lambari, várias outras produções. Que é muito bom você salgar e vender como bacalhau. O pessoal faz Sério, cara? Você não sabia disso, não? No norte, eles salgam o pirarucu e vendem como bacalhau. Então, se brincar, estão pondo aí que a gente tá importando bacalhau e, na verdade, nós tá vendendo pirarucu pro mercado aí interno. O pessoal da fiscalização cai matando, mas no Brasil, gambiarra. Duvidar eu não duvido. No brasileiro, a gente não duvida. Beleza. Então, a tilápia ela é a principal. O nosso carro-chefe é a tilápia. Por que a tilápia ela é a principal, sendo que a gente também tem peixes nativos aqui? Antes de eu explicar... Teoricamente mais bem adaptados, já que eles nasceu aqui, foi criado aqui, sabe falar português. Você pode ver que saber falar português não tá sendo um diferencial pros peixes, né? O bicho faz nada. Aí, basicamente, é até legal você ter perguntado isso, ter falado da adaptabilidade, porque assim, o Brasil é o maior produtor de tilápia, só que a produção de tilápia, ela concentra em sul e sudeste, e um pouquinho ali no centro-oeste, mas o principal vai ficar em sul e sudeste. Tanto que os 3 maiores produtores de tilápia esse ano passado no caso, foram Paraná, São Paulo e Minas. Parabéns pra Minas, inclusive, que é a primeira vez que ela pega o 3º lugar agora no ranking. Além de plantar pão de queijo, agora tá plantando peixe, hein, moleque? Pegou o bronze, rapaz. Então, assim, são estados que a tilápia se adaptou muito bem nessa produção extensiva e intensiva também. Mas, basicamente, o cultivo. Ela se adaptou, é uma espécie adaptada ao cultivo, não só pelo Brasil, ela é uma espécie que vem sendo explorada há muito tempo, desde tipo assim, dos primórdios lá no Egito. Muitos países aderiram ao seu cultivo, então ela tem ela tem um pacote tecnológico, ela já tem uma bagagem de desenvolvimento, de seleção. Exato. Então já é um peixe que ele já está sendo trabalhado para produção industrial mesmo. Chega no Brasil e se adapta, tomou o mercado de cultivo, nem chegou a existir o mercado de cultivo de peixe igual existe da tilápia nas nossas regiões aqui, sul, sudeste, porque até questão de temperatura de água, o peixe nativo não se adapta tão bem às represas e aos lagos, que é onde a tilápia é criada, né? É verdade, né? O tambaqui, esses peixes de escama, eles eram de água de corredeira. Eles estão no rio, né? Então... Era rio, a gente criou as represas e tal. Não, é verdade, ó. Interessante. Saca? Então a tilápia, a parte de reprodução dela já está alinhada, a parte de melhoramento genético dela vem cada dia sendo melhorada por diversas empresas grandes. A parte de sanidade dela vem tendo cada dia mais dados para trabalhar e para melhorar isso. Então, por ela ter muita gente trabalhando, o pacote tecnológico dela é superior. A água da região aqui é melhor para ela do que para os peixes nativos. E ela é um peixe muito fácil de ser industrializado pela carne mesmo, por fazer filé sem espinho e tudo mais. E assim, ela é um peixe muito semelhante a um animal de granja. Ela tem um crescimento muito rápido e uma conversão alimentar muito boa. 2 fatores que para animal de produção, para industrialização da produção, né, se a gente for pensar, são fatores ideais. Isso é mais um dos fatores que contribuiu para que a tilápia tenha despontado aí, né? Ela é precoce. Precoce, é até um problema. Só um detalhezinho que eu vou comentar. Essa precoce, você falou dela ser precoce, e uma das coisas que fez a tilápia estourar, além de todos esses fatores, foi a reversão, foi quando começou a utilizar a reversão sexual. Porque a tilápia ela é precoce, então a fêmea com 400 gramas já começa a querer... Começa a postura de ovos. Já começa a reproduzir de fato, né? Então você cria num tanque, às vezes você quer abater a tilápia com 1 quilo. Com 400 gramas ela já está produzindo. Primeiro que ela perde eficiência de crescimento. Conversão alimentar dela é pior, porque e ela vai mandar segundo, que ela é fêmea e tá com um monte de macho lá. Então esses ovos dela vai tudo chocar. Vamos pôr assim pra turma entender. Mas basicamente ela vai fecundar todos os ovos. E aí você começa a ter um tanque totalmente despadronizado. Tem larva, tem alevino, pensa até chegar a 1 quilo, são
vamos pôr 9 meses, um ciclo de 7 a 9 meses. Então, no 5º mês ali, você começa a ter um repovoamento que você não planejou de diversas fêmeas Perde diferentes. padrão, né? Então, aí, quando foi descoberta, quando começou a ser, na verdade, utilizada de larga escala, a reversão sexual no início da produção, então você começa a criar só macho, que tem maior potencial produtivo e não fica reproduzindo, aí você padronizou a produção de tilápia, você começou a ter ela em larga escala, e aí começou a ter esse boom que nunca mais parou. Só perguntando, então essa seleção para machos é devido ao maior potencial de conversão alimentar que ele tem, ou é mais por questão dessa postura de ovos? Então o fato de estar na postura de ovos já é uma coisa que você está levando energia, que você tá seria para mobilizando crescimento, para o pra reprodutivo. reprodução. Ah, bota fé, bota fé. E a gente falou aí da tilápia, mas e os peixes BR? Os nossos peixes nativos, como é que foi o desempenho deles? Foi um desempenho legal? Aumentou a produção? A coisa tá feia pro peixe nativo, viu, João Paulo? O peixe nativo, ele diminuiu, teve uma quedinha de 3,2%. Ele ainda participa com quase 35% do mercado. Tá dentro da margem de erro do Ibope, 3,2%. Tá. Sim, são 278 mil toneladas de peixe nativo. E é um peixe que ele está presente em outra região econômica, ele movimenta uma economia diferente da tilápia, que é a economia do norte, do nordeste e um pouco do centro-oeste. Então, ele não é menosprezado e ele é muito significativo, movimenta muito dinheiro. E ele já vem numa característica de menos larga escala, de pequenas propriedades e tudo mais. Pequenos produtores. Uhum. Seria tipo a galinha caipira. Sim, pode... Tipo tem assim, fazenda comparação. grande também de tambaqui, mas ele é mais popular, ele é mais criado. Parecendo as produções da China, por exemplo. Saquei. E vale a pena você produzir peixe nativo? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem que existir esse esforço por parte de instituição e tudo mais para fomentar a evolução, porque, igual eu falei, um dos destaques da tilápia em relação aos outros é o fato dela ter pacote tecnológico. Então, se a gente produzir pacote tecnológico, vai ser bom. Vai ser muito difícil competir na tilápia em preço, né, e em produção, velocidade de produção, porque é a aptidão dela. Mas o peixe nativo ele tem pontos positivos também. Por exemplo, valor agregado. É uma carne mais cara. Uma carne que tem sabor diferente, é uma carne que só o Brasil produz, então existe um potencial de exportação, se a gente para pensar em relação a isso. Então seria tipo, para mercado de exportação, já que a gente somos a única fonte de produção de determinadas espécies, cara, é um mercado também que pode ser bem explorado, dá dinheiro. E como ele produz bem numa região que talvez a tilápia nem vai poder ser criada, que é a região norte e tudo mais, você está movimentando a economia daquele local com uma piscicultura diferente e agregando valor para as famílias, para todo mundo, né? Saquei. E assim, já comeu peixe de couro, cara? No pirãozinho. Pirãozinho. Você pega tambaqui mesmo, tambaqui assado, cara. Tipo, são peixes diferentes. Então são carnes, vamos pôr, como se fosse cortes diferentes do bovino. Então, o mercado interno também aceita isso. É muito bom você poder comer um peixe diferente. Vai querer comer. Eu amo tilápia, tô junto com a cadeia da tilápia, é nóis, mas é muito bom a gente poder comer mais de um peixe. Os gostos são diferentes, receitas diferentes. Ué. Tá certo. E tem espaço pra todo mundo. O mercado é muito grande. Bem conversado, todo mundo almoça. Vinícius, e no começo ali da nossa trocação de ideia, você falou que existiam outros peixes, além da tilápia, e dos nossos peixes nativos. Que peixes seriam esses? João Paulo, também 5% do mercado. Não pode esquecer dos peixes exóticos aí, não. Peixes de produção exóticos. Carpe e truta, domina. Vão ser a maior parcela. Agora, além da carpe e da truta, a gente está emergindo aí o panga, que é uma espécie muito criada no Vietnã. Já vi para vender, cara. Sim, e geralmente o que a gente vê para vender, ele é criado no Vietnã. Aí o Brasil está com todo o entrave de legislação e tudo mais, por ser uma espécie exótica, e introduzir ela no nosso país, para começar a produzir. Mas tá dando certo, tá aumentando, e é uma espécie de potencial produtivo absurdo, cara, também. O pessoal tem muito preconceito ainda com o panga. O panga que a gente tem hoje no mercado, geralmente ele vem do Vietnã. Mas o Brasil, igual eu falei, está com a iniciativa de criar. E com uma qualidade muito superior ao panga importado. Primeiro que esse tempo de conservação. Primeiro é que vem do Vietnã. Então você importar esse peixe já é complicado. Você criar ele, comprar ele fresquinho aqui, ou resfriado.
é outro padrão de carne e tudo que eu vi até agora é que ele tem uma qualidade muito boa, assim, muito aceitável. Acredito que nos próximos anos é uma espécie que vai ser introduzida. Inclusive, ele aumentou a representatividade no mercado de exóticos e outras espécies também teve um crescimento de 10%. Então, o Brasil está começando a pesquisar outras espécies para começar a produzir também. Ele é rústico? Ele é tipo a tilápia? Ele é mais rústico que a tilápia. Ô, louco, em muitos bicho. pontos. Primeiro que ele não tem necessidade de oxigenação. Caramba, ele é foda, ele não precisa nem respirar. Só que assim, às vezes a pessoa acha que por não precisar de oxigenação, não precisa de qualidade de água. Aí o peixe se ferra por causa de outros produtos, tipo assim, amônia Matéria orgânica. Então, mas só isso aí ele já consegue aguentar uma densidade populacional maior que a da tilápia. Então, pensando em confinamento, Show. show. Pelo que deu pra entender, é que o Brasil tem um potencial de crescimento. Tivemos um excelente desempenho devido à situação no ano passado, mas e agora, pra frente? Vamos pensar no futuro. Como é que é o cenário, a prospecção do mercado futuro desse ano, dos próximos anos? O anuário da Peixe BR, ele já começa com o Francisco, que ele é o presidente. Chico. Francisco, né? Ainda não conheço o Francisco Medeiros, mas admiro muito. Quero chamar ele de Chico um dia, se ele achar de boa. Se ele deixar, eu chamo de Chico. Se ele permitir. É o famoso forçando a intimidade aqui. Inclusive, gostaria de entrevistá-lo um dia também. Ele começa falando, vou citar o que ele comenta, que em 20 anos o Brasil será o maior produtor mundial de peixe de cultivo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Falo com convicção, porque o país tem condições fantásticas para a atividade. Temos águas, temos terras, o clima é favorável para as diferentes espécies e a indiscutível competência dos brasileiros para empreender, superar desafios e construir uma cadeia produtiva cada vez mais pujante e profissional. Tem meu voto. Eu voto eu nele. votei nele Eu também. voto nele. E, claro, ele é o presidente da Peixe BR, se ele não acreditasse tanto, ele não estaria movimentando do jeito que ele movimenta, tudo isso. Mas tudo que ele fala aqui tem muita verdade. Nesse comentário dele eu já consigo ver a maioria dos pontos positivos e dos entraves também que a gente tem. Então, quais são os pontos positivos? Vamos começar com o lado bom do trem. Vamos começar com o lado bom. Eu vou aproveitar um pouco do que o Francisco Medeiros falou e um pouco do que eu vi no nosso artigo também, que comenta da situação do Brasil. Primeiro, o país tem 12... Qual é o nome do artigo, cara? Bonitinho Vou ler demais. de novo pra você aqui. Aquaculture in Brazil. Past, Present and Future. Caralho, eu fico impressionado demais. Ó, um fator muito legal. 12% da água de superfície do mundo, da água doce, está presente no Brasil. Então, o nosso potencial hídrico é absurdo. Isso aí, além dessa água doce, a gente tem 8.700 quilômetros de área costeira, de mar. Então, além da produção de peixe, a gente ainda tem muito mercado para explorar na parte de produção de peixe no mar. Parte de camarão também e outros seres. A gente tem... Na plataforma continental, o nome. Na plataforma continental. Plataforma continental. E o clima da gente, igual o Francisco falou, a gente tem o Nordeste ali, Norte, Centro-Oeste, que produz bem um peixe nativo, que vai dar toda a condição para a gente ter uma piscicultura de peixe nativo boa e evoluindo e aumentando tecnologia. Tem a região Sul, Sudeste, que consegue produzir tilápia muito bem, a região Sul e algumas regiões de Minas também, São Paulo, produz truta, produz carpa. Então, a gente tem vários cenários no Brasil que permite a gente criar vários segmentos aí, né, várias espécies. Isso agrega demais, isso garante o nosso potencial. E isso vai acontecer. Cara, assim, vendo de fora, que eu não atuo na área, eu vejo como um potencial, um lado positivo, assim, seria essa mudança hoje em dia que o pessoal tem com uma alimentação mais saudável, essa conversão que o pessoal tá tendo aí, os crossfiteiros da vida. Demais, a carne... Vou pôr aqui a da tilápia, que é a principal. É uma carne mais magra com mais proteína. Sim. Aí você pega... Aí, somado a isso, então já é uma carne mais saudável, igual você falou, e todo mundo percebe isso. Somado a isso, você tem ela num preço menor ou igual... Um preço competitivo, né? Ao da carne de vaca, que é uma carne que... Não fala mal do meu Não, eu ia falar ao churrasco. contrário. Eu ia falar que é uma carne talvez com maior nível de aceitação,
mas que talvez as carnes que o pessoal considera mais sofisticadas seria a carne de vaca e a carne de peixe. E ela bate pau a pau ali com a carne de vaca, ou então fica mais barata atualmente. E ela ainda tem maior qualidade em questão de saúde e tudo mais. Não, filho, quando eu vi o valor da carne de vaca, filho, eu quase virei vegano. E olha que eu odeio Não, isso. é comer peixe, filho. É, comer peixe, filho. Não, pior de tudo, velho, eu tô comendo agora muito mais peixe. Eu também. Agora, por causa que, velho, em relação a preço, carne de peixe tá mais barata. Sim, e é saudável você comer mais carne de peixe do que carne de vaca. Entendeu, pessoal? Fiquem atentos a isso é uma verdade. Tem alguma receitinha aí boa aí? Isca de tilápia empanada no ovo ali, muito fácil. Posso até postar lá no Insta depois como que faz, porque é fácil, é rápido de fazer. Outro ponto da carne de tilápia que ninguém fala é que ela é muito mais fácil de fazer do que qualquer outra carne. É só tacar na frigideira, temperar e acabou. Só que existe um tabu de que fazer peixe é muito difícil, mas fazer filé de tilápia é ridículo de fácil. Fritinho, com cerveja, uma pinguinha do lado, é quase tão bom igual um torresmo. Até senti saudade. Inclusive. Outro ponto interessante, muito interessante, que é o que favorece qualquer proteína animal aqui no Brasil, logística. Uma das maiores produções de soja, de milho, vai estar tudo presente aqui no Brasil. Então a gente tem facilidade de ter alimento para levar para fazer ração. E além disso, a gente está começando a crescer agora a parte de conseguir fazer a logística de exportação também. Ter aceitação de mercado externo. Então, tudo isso colabora para ser vantajoso e ser viável o crescimento da proteína animal de peixe no país. Certo, então pelo que deu para entender, a gente tem água pra caramba. Pelo que você falou lá no comecinho, Clima. A gente não, se a gente aumentar a nossa produção, a gente ainda não consegue dar conta da nossa demanda interna. E então até agora é só coisa boa. Não, você esqueceu de falar que o mercado externo tá abrindo porta pra gente também. É verdade, os Estados Unidos tá abrindo as portas pra nós. Então a gente tá faltando peixe no mercado, o que eu vejo agora como profissional mesmo, vejo que está faltando peixe, o frigorífico tá tendo que ir longe pra achar peixe pra comprar, pra bater. Então a gente tá sobrando no mercado. Sobrando mercado. Certinho. E uma coisa assim que eu tenho matutado, gente, tem muita propriedade rural, fazenda, que tem água, tem acesso à represa. Pode servir também aí como uma segunda fonte de renda numa propriedade. O cara tem uma represa de frente para ele consegue a liberação, o alvará para o usufruto da água, né? E também produz lá. Olha, esse ponto que você colocou, foi muito legal pra gente fazer uma transição de pró para contra. Porque esse ponto, ele é um pró por questão de capacidade. Aumenta a receita. De aumento de receita. E ele é talvez um dos grandes contras que eu vejo na atividade da piscicultura. Porque muitas das propriedades que produzem peixe hoje levam a piscicultura como uma atividade secundária. E por levarem como uma atividade secundária, existe uma maior dificuldade de coleta de dados, uma maior dificuldade, de produzir fazendas economicamente sustentáveis pelo fato de não ser dada a devida atenção. Então, acaba que por ser secundário, não olha custo. É negligenciado. Então, sim, na questão crescimento, é ótimo, é muita oportunidade e eu acho que tem que acontecer. Como tudo, né, filho? Se for bem manejado, é rentável. Se for mal manejado, vai te fuder. Exato. E eu acho que isso é uma das simples. coisas que acontece no Brasil hoje em relação ao cenário atual. A gente é muito bom, porém a gente ainda é carente em mão de obra, em tecnologia, em recursos intelectuais, vamos pôr assim, e de mão de obra também especializada, alguém que seja capacitado a trabalhar. Então esse aí seria um outro ponto negativo. Eu diria que é um desafio. Eu diria que é um desafio, e uma oportunidade. Pra gente que é veterinário, a maioria dos nossos ouvintes são veterinários ou são da região do agro, é ótima essa notícia, porque significa que é um oceano azul, mais uma vez. João Pedro Meyer. Porque falta profissional. Um dos motivos de eu ter migrado para a área foi ter conversado com o pessoal e ver que existia essa carência. E, a partir do momento que esses profissionais começarem a migrar para o setor e agregar, o setor tem cada vez mais tendência de crescimento. Você que manja muito de investimento aí, entende? Acho que você consegue até explicar melhor, independente da piscicultura, o que acontece quando você tem uma migração de profissional de qualidade para um setor que está em crescimento. Não, a gente acabou de mostrar aqui que a gente tem demanda
e a gente tem insumo para a produção. O que falta é mão de obra técnica qualificada. É um gargalo em qualquer linha de produção, qualquer coisa. É isso. E é uma mão de obra, vamos falar assim, hoje em dia, barata. Pelo que ela pode te rentabilizar, é barato. Eu acho que toda mão de obra, 90% das mãos de obras técnicas, toda vez que você contrata alguém com conhecimento técnico para render, para te ajudar no seu negócio, Ela é sai barata. barato. Porque o que você vai ter de ganho por organização, por enxugar custo, por entender o que tá fazendo é muito alto. Consultores aí de pecuários não é contratado à toa. Eles dão mais lucro pro proprietário do que ele tocasse de qualquer jeito. É o mesmo Nossa, princípio. E evita um prejuízo, que pior, além de dar lucro, ele te corta o prejuízo. Como toda produção, né, cara? Se não for manejado da forma correta, vai acabar te quebrando. Vai quebrar sua receita aí, vai quebrar a roda financeira da sua propriedade. Mas além desses, tem um outro gargalo. Lendo sobre o anuário, que é a parte legislativa. Como a maioria das águas são bens da União, a legislação ainda é meio confusa. Mas até as que estão em cenário estadual, também tipo, é as difícil. águas daqui de Uberlândia também dá muito trabalho. Sim. Você falou de um ponto, João, muito importante, que no anuário, muitos dos estados reclamam justamente dessa dificuldade com a legislação, a falta de política governamental de incentivo também, e tudo mais. Tipo assim, existe uma carência de atenção na área da piscicultura por conta do governo, da parte federal, né? E eu acredito que isso talvez seja uma das coisas que dá medo, por exemplo, do pessoal investir, do técnico querer entrar. Isso gera uma insegurança. E aí, por isso que fica só nessa, podia estar trabalhando, não vou, por quê? Porque tem medo, pô. Essa insegurança legislativa acarreta uma insegurança jurídica que acaba que dificulta o cara conseguir fazer um financiamento para custear investimentos, custear a produção, então... Ele fica mais medroso na hora de entrar no negócio. né? Torna-se mais complicado, mais arriscado. Torna-se mais arriscado. Exato, você aumenta... Porque se você olha em número econômico, tá tudo ótimo. Onde que tá o gargalo? Parte legislativa complica pra caramba. Mas, pelo que eu tava lendo lá, cara, tava tendo... Ao menos, tudo que a gente pode reclamar, essa ministra, essa mulher aí, ela tava liberando algumas áreas pra usufruto de exploração, porque é concessão, né? Sim, inclusive... É porque as águas da União são esses rios que ficam entre um estado e outro, por exemplo. Você quer que eu fale a definição Explica aí. constitucional? Você gosta, você entende? Melhor... Não, é que as águas correntes que dividem dois estados são considerados bens da União. Então, a legislação que acaba recaindo sobre ela é a legislação federal. Isso, e aí a gente teve o decreto 10.576 no ano passado. Você colou. Eu vou falar aqui pro pessoal que você colou. Que ele flexibilizou. Eu tava falando tão sério e bonito. Pô. Não, foda. Ele flexibilizou o uso de água da União. Então ele facilitou e diminuiu, acelerou o processo. Tipo assim, às vezes ia ser legalizado de todo jeito, só que tava demorando. Então ele flexibiliza e acelera essa velocidade. A piscicultura também sofre com a burocracia que todo setor sofre, né, cara? Sim, com certeza. E por ser um setor novo e que até então não representava tanto, não tinha tanta atenção. Aí que demora mesmo, cara. Cara, então a gente viu aqui que é um cenário favorável, que tem pontos positivos, pontos negativos. Mas vamos terminar aqui agora com a energia lá em cima. Não, eu queria só observar um ponto que eu peguei no nosso artigo. Pode colar aí, velho. Pode colar. Eu quero falar o nome já. Eu quero só frisar um ponto que eu peguei no artigo da Aquaculture Report, falando sobre uma outra oportunidade também que está crescente em todo o agro e no peixe não é diferente, que é o agro 4.0. Que é quando a gente começa a trabalhar com... Tracionado? 4x4? Não. Com mais tecnologia. Você realmente tecnifica o seu setor, você começa a trabalhar mais com inteligência de máquina, com um software mais avançado, tudo isso para você ter um melhor controle da produção, melhorar os seus custos. É o seu job, cara. Você é consultor, seu trabalho é planilha, mano. Então, e aí exato, cara, é você fazer análise de dados, só que de uma maneira muito mais sofisticada e começar a trabalhar também com automação, com máquina e tudo mais, machine learning. Queria dar essa, já que a gente tá falando aqui, quem tiver pensando em entrar,
dar atenção para trabalhar isso, você entender o técnico, mas você entender a parte tecnológica, a parte ou de programação ou de tecnologias, vai agregar muito da agora para frente. Principalmente porque um dos grandes entraves seria talvez problema com a internet, e a gente está vendo que está entrando o 5G, está aumentando o número de satélite. Num curto prazo, a gente vai ter um aumento aí desse 4G. Assim que o setor da piscicultura organizar, que eu acho que em 5 anos a gente vai estar organizado também, depende da ajuda de cada um. É Brasil, filho, é Brasil. Mas quanto mais organizado a gente tiver, mais rápido o 4G é implementado e melhor nossa produção vai ser. Então é uma área de atenção também. O que eu vejo assim do seu job, que a gente troca ideia, velho, eu vejo você trabalhando planilha, é custo, é momento de sair, é planilhão, vendo se a conversão tá boa, o custo da ração, esses trem. O trabalho do veterinário é mais isso daí, né, Sim, velho? quando você vai dar uma consultoria para um estabelecimento, né, para algo comercial, porque eu tenho a minha parte de pesquisa no mestrado que eu quero criar uma inovação, até que eu quero que ela dê respaldo financeiro. Mas eu estou pensando em criar algo. Agora, quando você trabalha com comércio, com a área comercial, com produção, com indústria, você tem que estar muito atento a números, tem que estar muito atento a finança e principalmente custo. Porque não adianta nada, igual o peixe tá R$9 agora, mas o cara tá gastando R$7,50. Mas ele tá tendo lucro, beleza, mas e o dia que o peixe voltar, se acontecer dele voltar pra 6? Então, o que eu vejo muito de produtor é isso, os caras tá no oba-oba porque tá ganhando bem, depois, a hora que abaixa o pagamento, o cara não consegue fechar não sabe que o custo dele é alto, porque, igual eu falei, Nem não sabe qual é o custo dele de produção. E aí quebra, e aí fala que filho de pobre não tem sorte. Pessoal, a gente tá concluindo agora, a gente tá agora com esse formato, tentando enquadrar esse formato aí um pouco mais informativo, um pouquinho menos de zoeira, também porque a gente não tá bebendo, isso facilita bastante a gente ser sério. E depois, quem puder, passar um feedback pra gente, ver se vocês gostou ou vocês preferem a coisa mais bagunçada, mais endemoniada. Pode gostar dos dois modelos também, viu, pessoal? É igual gostar de loiro e gostar de moreno, pra gostar dos dois. Exato, o importante é assim, a gente gostaria muito do feedback de vocês. E além disso, eu queria estar aqui já avisando que quem tiver interesse de conhecer melhor sobre a área, quiser estágio, qualquer coisa relacionada à piscicultura e à aquicultura de maneira geral, estou aí à disposição. Podem dar sugestões, pedidos. Deixa o @Vinícius. @ViníciusVP _. Direto eu tô lá no Mavcast também e a gente vai postar no final do episódio aqui. Gente, então muito obrigado. Tenham uma semana maravilhosa e fiquem com Deus e até semana que vem, meu povo. Valeu!